E aí, pessoal, tudo sussa? Quem tá falando é o Billy, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já ouviram falar daqueles sons sinistros que ninguém consegue explicar? Sons que deixam os cientistas de cabelo em pé, a galera toda com a pulga atrás da orelha e que alimentam cada teoria da conspiração. Pois é, o mundo tá cheio desses mistérios sinistros. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça em 10 sons bizarros que até agora ninguém conseguiu decifrar. Preparem os seus fones de ouvido, aumentem o volume e se preparem para uma viagem sonora pelos cantos mais misteriosos do nosso planeta. E, quem sabe, até do espaço sideral. Será que esses sons são sinais de ETs? Fenômenos da natureza que a ciência ainda não sacou? Ou será que são apenas uns pegas muito bem elaborados? De qualquer forma, prepare-se para ter a mente explodida. Nossa primeira parada é em Taos, lá no Novo México, morada do misterioso Rum. Imaginem só, vocês estão de boas em casa, relaxando, quando de repente começa um zumbido baixo. Só que não tem nada por perto que possa estar causando esse som. Pois é, essa é a realidade perturbadora para os moradores de Taos que conseguem ouvir esse som infernal. Tem gente que descreve o Rum como um zumbido grave, outros como um ronco distante. Apesar de várias pesquisas e investigações, a fonte do Rum de Taos continua sendo um mistério. Será que é alguma interferência eletromagnética, ruídos de fábrica ou algo muito mais sinistro? A única certeza é que o Rum de Taos continua sendo um enigma sonoro que assombra os moradores dessa cidadezinha americana. Se preparem, porque agora o negócio vai ficar bíblico. Em vários cantos do mundo, pessoas estão falando de sons assustadores vindos do céu, que parecem trombetas ou chifres. Esses sons apocalípticos já foram gravados em países como Estados Unidos, Canadá, Ucrânia e Bielorrússia, e viralizaram na internet, causando calafrios na espinha de muita gente. As teorias para explicar esse fenômeno vão desde o toque das trombetas do Apocalipse até atividades misteriosas do HAARP, passando por alienígenas e outras dimensões. Mas, até agora, ninguém sabe explicar direito. Seria esse o prenúncio do fim do mundo, como muitos acreditam? Ou será que existe uma explicação mais plausível, porém igualmente assustadora? Em 1997, os oceanógrafos dos Estados Unidos captaram um som subaquático extremamente poderoso e misterioso. Eles apelidaram de The Bloop. Esse som era diferente de tudo que já tinha sido registrado antes. Era alto, de frequência ultra baixa, e se espalhava por milhares de quilômetros no Oceano Pacífico. O bloop foi detectado perto da região onde, segundo as lendas, ficava a cidade submersa de Hylia, lar do monstro Cthulhu, criado por H.P. Lovecraft. Apesar de no começo acharem que o bloop poderia ser coisa de uma criatura marinha colossal, os cientistas acabaram concluindo que o som provavelmente era resultado do desprendimento de grandes plataformas de gelo da Antártica. Em 2018, durante uma expedição na Antártica, pesquisadores captaram um som bizarro que parecia vir das profundezas do oceano. O som, que lembrava um rugido metálico, foi nomeado de som de Júlio César por causa da proximidade com a data da morte do imperador romano. Apesar de várias teorias, ninguém conseguiu explicar o que causou o som de Júlio César. Alguns acham que o som pode ter sido produzido por um bicho marinho ainda desconhecido, enquanto outros acreditam que ele pode ter sido causado por algum tipo de atividade geológica. Seja lá qual for a explicação, o som de Júlio César continua sendo um dos mistérios sonoros mais intrigantes já registrados. Imaginem um zumbido chato, presente em todos os lugares, que só algumas pessoas conseguem ouvir. Essa é a realidade perturbadora para quem sofre com o global. Relatado em várias partes do mundo,
O global é um som de baixa frequência que intriga a comunidade científica. Algumas teorias apontam para causas como o movimento das placas tectônicas, o clima espacial ou até mesmo a poluição sonora. Só que a causa exata do global ainda é desconhecida, o que o torna um dos maiores mistérios acústicos da atualidade. Não, você não está ficando doido! A Terra realmente emite sons de baixa frequência, que podem ser detectados por instrumentos científicos. Conhecido como ronco da Terra, esse fenômeno foi detectado pela primeira vez nos anos 90 e ainda intriga os cientistas. Acredita-se que o ronco da Terra seja causado por uma variedade de fatores, como as ondas do mar, os ventos e os movimentos das placas tectônicas. Apesar de ser um fenômeno natural, o ronco da Terra serve para nos lembrar que nosso planeta está em constante movimento e que ainda há muito o que se descobrir sobre ele. Durante a Guerra Fria, um som misterioso, que ficou conhecido como Russian Woodpecker, pica-pau russo, começou a ser captado por rádios amadores no mundo todo. O som, que parecia o bater insistente de um pica-pau em uma árvore, era tão forte que interferia nas transmissões de rádio e causava uma irritação danada. Acredita-se que o Russian Woodpecker tenha sido gerado pelo sistema de radar soviético Duga-3, que estava em funcionamento perto da cidade de Chernobyl. Apesar de nunca ter sido confirmado oficialmente pela União Soviética, o Russian Woodpecker se tornou um símbolo da paranoia e do mistério que rolavam durante a Guerra Fria. O espaço sideral é um lugar gigante e misterioso, e não é de se admirar que ele também seja fonte de sons intrigantes. Astrônomos já captaram vários sinais de rádio vindos do espaço profundo, sendo que alguns deles ainda não têm explicação. Esses sinais, que variam de pulsos rápidos a ruídos mais complexos, podem ser gerados por uma variedade de fenômenos astrofísicos, como estrelas de nêutrons, buracos negros e até mesmo explosões estelares. A busca por sinais de rádio de ETs inteligentes continua, e a cada novo sinal captado, a esperança de encontrarmos vida fora da Terra aumenta. Em 2016, cientistas que monitoravam a atividade sísmica na Antártica captaram um som agudo e misterioso vindo da plataforma de gelo Ross. O som, que lembrava um assobio, foi apelidado de O Som da Barreira de Gelo e deixou a comunidade científica intrigada. Algumas teorias sugerem que o som pode ter sido causado pelo movimento do gelo, por ventos fortes ou até mesmo por animais marinhos. Só que, até agora, a verdadeira origem do som da barreira de gelo permanece um mistério. Durante a Guerra Fria, submarinos soviéticos começaram a captar um som misterioso que lembrava o grasnar de um pato, apelidado de quacker. Esse som era detectado em vários lugares dos oceanos, o que levou à especulação de que ele poderia ser produzido por algum tipo de tecnologia submarina secreta. Apesar de nunca ter sido confirmado oficialmente, acredita-se que o quacker era, na verdade, o som produzido pelos sonares de submarinos americanos. O quacker é mais um exemplo de como a Guerra Fria era cheia de mistério, paranoia e tecnologia de ponta. E aí, pessoal, depois dessa viagem sonora pelos mistérios do nosso planeta e do espaço, qual desses sons bizarros deixou vocês mais intrigados? Será que algum deles é realmente coisa de ETs, monstros marinhos ou eventos apocalípticos? A verdade é que a ciência ainda não tem todas as respostas, e muitos desses sons continuam sendo um enigma. Mas uma coisa é certa: o mundo está cheio de mistérios fascinantes que nos lembram o quanto ainda temos a descobrir e o quanto a realidade pode ser mais estranha e assustadora do que a ficção. E vocês, o que acham? Compartilhem suas teorias e medos nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos sobre mistérios, ciência e bizarrices do mundo.
Até a próxima!